Amém? Boa escolinha para vocês. Você pode se sentar. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Bem pertinho do fim da Bíblia. Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vamos repetir essa última parte? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém. Que Deus possa falar ao seu coração, como tem falado ao meu, e assim Ele possa nos conduzir como igreja ao centro da sua vontade. Queridos, o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Nosso Deus não se compara àquilo que nós podemos ver, palpar ou sentir. A Bíblia é um livro sobrenatural que conta histórias sobrenaturais. Nós encontramos aqui relato de muitos milagres e todos os milagres são sobrenaturais. Encontramos na Bíblia muitíssimas manifestações do poder de Deus, manifestações do Espírito Santo de Deus, e todas essas manifestações são sobrenaturais. O que é? A Bíblia usa uma linguagem daquilo que é físico, daquilo que é visível e daquilo que é invisível, daquilo que é espiritual. Deus é tão além do que nós podemos pensar, que a Bíblia diz que tudo que é visível foi feito daquilo que é invisível. Vamos parafrasear: tudo aquilo que é natural para nós, enxergarmos uma árvore, um amigo, uma pessoa, tudo que nós enxergamos, essa obra criada, esse céu, esse sol, tudo que foi criado e que nós enxergamos, que para nós é natural, foi criado por aquilo que é sobrenatural, além do natural. Nós encontramos tantos milagres, e aqui cantamos essa música tremenda de Jesus nos chamando para andar sobre as águas. E eu quero recordar com você vários milagres, que eu creio que, à medida que eu vou falando, você vai lembrando. Quando Jesus estava andando sobre as águas, e os discípulos estavam lá naquele barco, e eles se assustaram vendo Jesus. E então Jesus começou a falar com eles, e Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo, andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro andou. Agora, o que é natural? Natural é que água é mole e água afunda. Ninguém anda sobre as águas. Mas sobre a palavra de Jesus, Pedro foi e andou sobre as águas. Esse convite do Senhor, quando Ele fala, você pode, segundo a minha palavra, debaixo da minha palavra, você pode andar no sobrenatural. Queridos, nós não podemos fazer da nossa experiência de fé algo natural. Tantos outros milagres. Um dia Jesus chegou e encontrou um homem com a mão mirrada, com o braço encolhido. Ele era aleijado. E então, sob a palavra de Jesus, aquele braço, Jesus disse: estende o braço. Ele nem conseguia estender porque o seu braço era mirrado. Mas então o braço cresceu à vista de todos, porque a Bíblia diz que ele foi restaurado. Isto é sobrenatural. Jesus, diante de uma grande multidão, eles estavam com fome, porque estavam seguindo Jesus fazia dias. E então Jesus falou para os discípulos: deem de comer. E ele disse: nós não temos nada. E então acharam um menino com 2 pães e 5 pães e 2 peixes. Teria sido a mesma coisa, Jesus teria dado um jeito de fazer o milagre do mesmo jeito, né? 5 pães, 2 peixinhos. E aqueles pães, a Bíblia diz que multiplicaram, de tal maneira que alimentaram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E há quem diga que eles repartiram em pedacinhos tão pequenininhos, que todo mundo ficou saciado com uma migalhinha.
Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no final, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Diga, isso é sobrenatural. Jesus, durante todo o tempo que andou nessa terra, fazendo esses sinais, esses milagres, todos esses milagres eram sobrenaturais. No Antigo Testamento nós vemos quando Deus liberta o povo lá do Egito. E então, para fugir do Egito, rumo à terra prometida, eles precisavam atravessar o Mar Vermelho. Mas como aquela multidão atravessaria? Então Deus abriu o mar e eles passaram a pé enxuto. Isto é sobrenatural. Não existe uma explicação natural. Como diz aquela senhora que um dia chegou para o pastor e disse: pastor, eu ouvi uma coisa essa semana e eu fiquei triste, porque falaram que Deus não abriu o mar, que foi um fenômeno lá e então abriu, ficou seco, o mar parou. E então não foi um milagre como eu achava, que Deus era tão poderoso. E eu fiquei triste com aquilo. Mas sabe, pastor, eu fui para casa e li na Bíblia. E aí, agora eu sei que Deus é muito mais poderoso do que eu pensava. Porque antes tinham dito que só tinha ficado rasinho o mar. E como que Deus conseguiu afogar um exército inteiro do faraó num pouquinho de água? Deus é muito mais poderoso do que eu pensava. Então não adianta os homens quererem desfazer aquilo que são os milagres tremendos de Deus. Deus abriu o mar, ficou uma coluna, ficou o mar à direita, à esquerda, eles passaram a pé enxuto. Mas não obstante isso, aquela multidão no deserto não tinha comida. E então Deus fez chover maná sobre eles durante 40 anos, pão que caía do céu. Todos os dias aquele povo contemplava o sobrenatural. Não era natural, não é algo que nós podemos explicar, não é algo comum. As manifestações do Senhor são sobrenaturais. Quando nós lemos que o apóstolo Paulo, antes de se tornar esse apóstolo poderoso em Deus, que nos deixou tão grande parte do Novo Testamento, ele era um perseguidor da igreja. E quando ele estava indo para uma certa região para prender os cristãos, então, sobrenaturalmente, veio sobre ele uma grande luz. E ele caiu no chão. Com aquela luz sobrenatural que apareceu. Não foi o sol, não foi uma lâmpada, não foi um farol, não foi nada disso, foi uma luz sobrenatural. E daquela luz, eles ouviram não apenas o apóstolo Paulo, naquela época ainda não era apóstolo, mas todos os que estavam com ele, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? As manifestações de Deus são sobrenaturais. Aí nós vemos Pedro, um certo dia, Pedro tinha um preconceito, como todos os judeus, eles achavam que Jesus tinha vindo apenas para Israel, que todos aqueles que não eram da nacionalidade de Israel e eram gentios, eram impuros. Então Pedro está lá no terraço de uma casa, esperando a alimentação, e de repente ele é tomado por um êxtase, uma manifestação sobrenatural. Algo que ele não dormiu de repente, ele não perdeu os seus sentidos de repente, mas ele foi tomado por um êxtase, por uma suspensão dos seus sentidos, e ele teve uma grande visão. Deus lhe mostrou um grande lençol cheio de animais que ele considerava imundos, e Deus estava dizendo: Pedro, vai, mata e come. E ele dizia: Deus é impuro. E aí aquela visão vinha de novo, de novo e de novo. E então ele entendeu que Deus estava dizendo: o evangelho, que você considera impuro para os gentios, no meu nome o evangelho é para todos. Manifestações sobrenaturais. Queridos, a nossa conversão é sobrenatural. Como você enxergou a graça de Deus? Como alguém pode, às vezes quando eu me deparo com uma pessoa que não conhece nada de Deus, e eu digo: Deus, por onde começar? Porque parece uma coisa impossível alguém entender o amor de Deus.
Parece impossível dizer, olha querido, Deus te ama e Jesus morreu numa cruz pelos teus pecados. Naturalmente, no meu natural, eu digo, que sentido isso pode fazer para essa pessoa? Como que ela pode entender que isso tem tanto a ver com a vida dela? Deus, faz alguma coisa. Então a conversão, queridos, é sobrenatural. Alguém entender o Evangelho é sobrenatural. Alguém entender a graça, o favor imerecido de Deus, a salvação que Ele nos dá como um presente, é sobrenatural. Então nós chegamos até aqui, a transformação da nossa vida. Tudo que envolve Deus é sobrenatural. E essa maravilhosa graça que nós falamos durante todo este ano é absolutamente sobrenatural. Você concorda? Diga glória a Deus pela tua graça, Senhor. Isso significa que você viveu o sobrenatural. Tudo isso é espiritual, é além da nossa compreensão. E se tudo que envolve Deus é sobrenatural, devemos crer que a nossa escalada, que a nossa jornada espiritual também é sobrenatural. E eu quero falar um pouco disso. Eu quero falar para cada um de vocês que nós não podemos viver a nossa experiência cristã deixando ela ficar estacionada num nível natural. Nós não podemos crer na transformação da nossa própria vida, depois que nos convertemos, como um processo apenas natural. Ah, tá, vai melhorando, estou me esforçando, com o tempo eu vou melhorar, com o tempo acho que eu vou largar isso. Com o tempo eu estou ficando melhor. Queridos, se nós nos aproximamos do Senhor sobrenaturalmente, se Ele nos revelou o Evangelho de forma sobrenatural, por que agora nós temos que pensar que é apenas natural? Tem uma parte que é nossa? Claro que tem. Na salvação também tem. Mas nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz, que o Espírito Santo em nós está aí para nos transformar, amém? Nós precisamos crer que essa transformação não é apenas do natural, porque quando começamos a olhar apenas as circunstâncias, nós desanimamos. Nós ficamos abatidos. Nós olhamos para os outros e esperamos que eles tivessem melhorado já depois de conhecer o Senhor. E aí vemos que eles ainda estão em algumas coisas lá de trás. E aí olhamos para nós mesmos e dizemos, mas de tanto tempo que eu já conheço Jesus, eu já deveria estar me saindo melhor. E nós ficamos desanimados. Por isso que nós cantamos um versículo tremendo da palavra de Deus, lá da carta aos Coríntios, que diz, eu não vou andar por aquilo que eu vejo. Eu não vou andar por aquilo que eu sinto. Eu vou andar por aquilo que eu creio, é pela fé. Senhor, se Tu me trouxeste até aqui, se até aqui deixasse cair as escamas dos meus olhos, e eu enxerguei a luz do Evangelho, Senhor, me faz enxergar a vida, me faz enxergar, me transforma. Eu quero o Teu sobrenatural dia após dia. A carta aos Gálatas é uma carta interessante, porque aquela região era uma região de pessoas que desconheciam totalmente o Evangelho. E a manifestação do Senhor foi poderosa lá. E eles se converteram. E então, depois de um tempo, eles começaram a querer voltar a fazer várias coisas para tentar agradar a Deus. Fazer coisas, eles tinham entendido a graça e depois começaram a voltar achando, não, se eu não fizer isso, eu não estou salvo. Eu tenho que fazer isso para ser salvo, eu tenho que fazer isso. E aí o apóstolo Paulo escreve a carta e diz, mas Gálatas, vocês estão sendo insensatos. Se vocês começaram no Espírito, por que agora vocês estão querendo se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então, essa mesma exortação, nós começamos no Espírito. Deus fez uma obra em nós, mas depois passa o tempo e a gente esquece que há um poder sobrenatural à nossa disposição a cada manhã. Diga, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida, me dando uma nova chance. O
poder de Deus está à nossa disposição. Eu quero que você abra lá em Êxodo capítulo 19. E eu vou fazer um paralelo com o que Deus fez com o povo de Israel e o que Deus fez conosco. Capítulo 19, o povo já tinha sido liberto lá da escravidão do Egito. Já tinham atravessado o mar e estavam acampados no Monte Sinai. E Deus quer dar os mandamentos. Então Deus chega para Moisés e fala para ele falar com o povo. Capítulo 19, versículo 3. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim? Tanta coisa tem nesse texto aqui que eu oro que o Espírito Santo possa te dar um entendimento, te mostrar o coração de Deus aqui. Então, Deus faz tudo isso. O povo era escravo, o povo era pobre, o povo estava lá escravizado por aquela dura jornada, muitos doentes, muitos inválidos, eles estavam sofrendo, eles não tinham nada, não tinham esperança, não tinham perspectiva. Então Deus coloca no coração deles para clamar. E Deus move o coração de Moisés para libertar o povo. E Deus chama Moisés. E Deus manda Moisés lá. E Moisés fala com o povo. E Moisés fala com o faraó. E depois de muitas coisas que Deus fez, o faraó, Deus move o coração do faraó para que deixe o povo ir. Mas Deus teve que forçar com todas aquelas pragas que vocês conhecem muito bem. E então eles saíram lá do Egito e estavam livres. E eu quero que você já faça um paralelo aqui. Nós éramos escravos do pecado e da morte, amém? A Bíblia diz, todos nós estávamos mortos, escravos do pecado. Nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos uma expectativa. Nós estávamos à mercê da correnteza deste mundo. Então Deus livra aquele povo. Como Jesus depois veio e nos libertou, eles de uma escravidão física, nós de uma escravidão eterna, espiritual. E Ele nos deu vida, e uma vida eterna, e uma vida abundante, como naquela noite da Páscoa. A Bíblia diz que o povo que era escravo saiu livre. E o povo que era pobre saiu cheio de riquezas, porque eles despojaram os egípcios. Muitos mandou que todo o povo do Egito entregasse para eles peças de ouro, de prata, vestes, e assim eles saíram com muitas riquezas, saíram com muita provisão. A Bíblia diz no Salmo 107, que naquela multidão que saiu do Egito, não se encontrava entre eles nem um fraco, nem um doente e nem um inválido. Será que naquela multidão que estavam à mercê daquela escravidão não existiam doentes? Muitos. Inválidos? Muitos. Fracos? Morrendo, a gente sabia que eles morriam debaixo do trabalho forçado. Mas na noite em que eles participaram da Páscoa, na noite em que eles fizeram uma aliança com o Senhor, a Bíblia diz que eles foram curados, porque saindo de lá não havia mais nenhum fraco, nenhum doente e nenhum inválido. Eles saíram livres, eles saíram curados, eles saíram com provisão e eles saíram com esperança. Tudo isso Jesus conquistou para nós também. Aquilo que aconteceu aí é apenas um paralelo, é sombra. A Bíblia diz que tudo que está no Antigo Testamento é sombra, a realidade é Cristo. Deus agiu de maneira sobrenatural aqui, como age de maneira sobrenatural através do que Jesus fez por nós. Mas voltemos ao versículo 4. Deus está dizendo para Moisés falar ao povo: vocês viram o que eu fiz ao Egito? Vocês viram o meu poder? Será que vocês já compreenderam quem eu sou? Será que vocês já dimensionaram que ninguém pode resistir à minha mão?
Como eu transportei vocês sobre asas de águia. A águia é uma figura maravilhosa, porque é aquela que, enquanto voa, leva os seus filhotes sobre as asas. E ela protege os filhotes. E mesmo quando ela quer ensinar os filhotes a voar, que ela solta para que eles aprendam a voar, quando eles estão quase caindo, ela vem e plana aquelas asas e o filhote cai em cima das asas. Então, quando na Bíblia você vê assim Deus trazendo sobre asas de águia, diz é cuidando, é protegendo, é não deixando cair, é amando, é com carinho. Mas a coisa mais linda é dizer, e eu os trouxe para mim. Veja que Deus tem uma promessa de uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Mas o que Deus diz aqui? Eu os trouxe para mim. O coração de Deus é ter um relacionamento com o seu povo. É que o seu povo compreenda, e aí no versículo 5 diz, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. O que é aliança? É isso que nós cantamos. Aliança é ter tudo em comum. Nós não cantamos repetidamente, e a Patrícia ministrou, eu sou teu e tu és meu. Repete, eu sou teu, tu és meu. E nós repetimos, eu sou teu, tu és meu. Isso é aliança. Entrar em aliança é dizer, eu não me pertenço mais. Eu sou teu. Mas a grande maravilha sobrenatural de fazer uma aliança com Deus é que Ele é meu, Ele é seu. Nós entramos nesse combinado, é uma coisa só. Deus quer trazer o seu povo para um relacionamento. Então vocês guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus está dizendo, fala para o povo, se eles não querem se unir a mim de tal maneira que nós possamos juntos, eu demonstro o meu poder, eles me obedecem e eu demonstro o meu poder e todas as nações da terra conhecerão quem eu sou. E eles serão luz para todos os povos, como nós lemos em outras passagens. Vocês querem andar comigo nesse combinado? E então Moisés foi e avisou o povo. Versículo 10. Deus ainda dizendo para Moisés, e o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Deus está marcando um encontro com o povo. E Deus disse para Moisés, vai lá e santifique o povo. Pede para o povo se limpar. Pede para o povo por 3 dias se preparar, porque no terceiro dia eu virei até eles. Na semana passada o pastor pregou o texto de Josué. Santifiquem-se, porque eu farei maravilhas no vosso meio. Nós vamos falar novamente o texto que nós começamos lendo. Esforcem-se e sejam santos. Santos. O convite do Senhor, sempre que Ele quer fazer algo muito grande, em toda a Bíblia, é que Ele chama primeiro o povo a se santificar, a se separar, a se preparar. E então, o povo fez isso. E você passa um pouquinho, o capítulo 19 termina. E o capítulo 20, nós vemos Deus descendo no Monte Sinai. Eu creio que a ressurreição de Jesus é o ato sobrenatural mais grandioso que já aconteceu em todo o universo. Mais ainda que a criação. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o poder de Deus, desceu até a região dos mortos e ressuscitou o corpo morto de Jesus. E Jesus, ressurreto, glorificado, está sentado à direita do Pai. Isso é tremendo. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, está glorificado. Mas de maneira visível, eu penso que quando Deus deu a lei, não existe manifestação maior, sobrenatural. Um monte, é um monte. O Monte Sinai é grande. Não sei se alguém aqui em Marechal teve a oportunidade de conhecer ao vivo. Eu não, tá, gente?
Tomara que vocês conheçam até antes de mim, quem tem vontade. Lá na Arábia. Não conheço, mas a gente conhece por fotos, a gente conhece por vídeos. É uma montanha. Aquela montanha estava quase que incandescente, saindo fumaça. Tremendo aquele monte, som de buzinas. Porque Deus estava aí para falar com eles. E então Deus falou. E eu só quero falar do primeiro mandamento. Primeiro mandamento diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Só quero ficar aqui, porque esse é o primeiro, e depois Deus sempre vai instruir. Jesus resumiu toda a lei, dizendo: ame o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todos os teus pensamentos, com toda a tua força. Eu sou o Senhor. Reconheçam o que eu fiz por vocês. Reconheçam quem eu sou na vida de vocês. E teve toda aquela manifestação. Mas olha para frente, capítulo 20, versículo 18. E eu chego numa parte aqui bem importante. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Aqui é uma coisa muito triste. Aqui é algo muito triste que aconteceu. Porque Deus primeiro diz: vai lá e fala para o povo. Fala para eles como eu os tirei da escravidão. Explica para eles como eu trouxe sobre asas de águia. Eu os trouxe para mim. Eu quero estar muito unido num relacionamento. Eu quero estar muito próximo deles. E então eu vou me manifestar, e Deus se manifestou. Mas quando chegou a hora, o povo teve medo. E o medo, a Bíblia diz que produz tormento. Mas o perfeito amor lança fora todo medo. Nós vivemos tempos que os estudiosos, eles ficam dizendo, tem uma época que diz assim: os filhos precisam ter medo dos pais. Então, existia uma época, não muito distante, que o pai só olhava para o filho. Quem é dessa época aqui, ou pelo menos os pais? Só olhavam, tá? Então, é aquele respeito imposto pelo medo. Depois diz assim: imagina, pai é amigo, pai você tem que pular no colo, então é assim, o pai fala, mas você fala com o pai, e o pai fala e você fala com o pai, e o pai fala e você fala com o pai, tá? E aí virou o que virou hoje, né? Quem é dessa geração? Virou o que virou hoje. Cadê? Se perdeu o amor. Aquilo que Deus tinha para esse povo, e o que Deus tem, não é nem o medo, porque o medo produz tormento. Muitos daquela geração, não todos, mas muitos daquela geração tinham um verdadeiro pânico do pai. E nunca foi a intenção de Deus. Deus queria ter um relacionamento de profundo temor. Temor é saber quem Deus é. Temer é assim: eu sei quem é meu pai, eu tenho que respeitar o meu pai. Eu sei quem é minha mãe, eu tenho que respeitar minha mãe. Os filhos precisam ter respeito, ter amor, ter temor, no sentido de reconhecer quem é. O temor a Deus é reconhecer quem Deus é. Então eu reconheço quem Deus é, e por causa disso eu não corro para longe dele, eu corro para ele. No meio de tudo isso, muitas vezes o pai que é firme, o pai que sabe amar, quando o filho está em apuros, ele grita para quem? Para o pai. Porque quem virá salvá-lo? O pai. É isso que Deus tem, um relacionamento. Deus sempre quis isso. Me temam. Eu sou isso mesmo. Eu sou poderoso. Eu sou grande. Eu sou justo. Eu sou bom. Eu sou misericordioso. Me temam. Mas é um relacionamento próximo. E aqui nós vemos um versículo onde o povo de Israel terceirizou o relacionamento. Moisés, fala tu com Deus. E você fala conosco. Fala você com Deus, porque dá muito medo falar com Deus. Eu não quero nem chegar perto de Deus. Eu quero correr de Deus. Fala você com Deus, porque Deus é muito santo. E eu não quero me santificar tanto assim. E o povo terceirizou o relacionamento.
E aí, queridos, daquela multidão que saiu do Egito, quantos de vocês lembram quantos entraram na Terra Prometida? A Bíblia não fala em termos de números, mas fala que aquela geração todinha morreu no deserto. Por quê? Porque eles não queriam Deus. Eles estavam indo para a Terra Prometida, eles queriam a Terra Prometida, mas eles não queriam Deus. É muita coisa se aproximar de Deus. Eu não quero me santificar dessa maneira, Deus é muito santo. E eles perderam, queridos. Eles perderam o melhor de Deus. E então aqui no versículo 20, Moisés responde ao povo e diz, não tenham medo. Queridos, o medo produz o verdadeiro tormento. Não é medo que Deus quer que tenhamos dele, é temor. Olha, diz assim, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Que lindo que eu achei isso. Que lindo que eu achei isso. O temor de Deus veio de tal maneira que você entenda quem é Deus. E daí você não peque. Aí você decida que você não quer nem saber do pecado. Você quer saber de Deus. Você quer correr para Deus. E quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais longe do pecado nós estaremos. Quanto mais próximos ou longe de Deus, mais próximos do pecado. A graça de Deus, o coração de Deus está revelado do começo ao fim, queridos, na Bíblia. Essa aliança que nós fizemos com o Senhor, e então chegou nos dias de Jesus, e Jesus veio consumar definitivamente essa aliança. Hoje aquele que está em Cristo é nova criatura. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. E a ceia nos recorda, acabamos de passar pela ceia, essa aliança. Eu sou teu e tu és meu. Qual é o resultado desta graça? E então quero ver vários desses textos que nós começamos, o texto que nós começamos lendo. O povo de Israel, quantos entenderam? Quantos se santificaram? Quantos obedeceram? A maioria morreu no deserto porque não quis ficar próximo do Senhor. Então, no Novo Testamento, há um convite para todos nós. Nós somos salvos pela maravilhosa graça. A Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, portanto, por causa disso, já que vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele, diga aleluia. Nós não estamos mais mortos, nós estamos em Cristo, então nós estamos lá sentados nas regiões celestiais, aguardando a vinda do Senhor, e por toda a eternidade nós seremos glorificados como Ele. É uma herança tremenda demais. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. Pensem nas coisas que são do alto e não naquelas que são aqui da terra. Não se concentrem nas coisas daqui. Se concentrem naquilo que Deus é. Se concentrem naquilo que Deus fez. E creiam que o sobrenatural está sobre vocês para conduzi-los. A palavra de Deus diz isso. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a nossa vida está lá. Nós não podemos querer viver uma vida cristã olhando para as circunstâncias aqui, porque nós desanimamos. E nós começamos a ficar ressentidos com as pessoas que não melhoram, Ficamos ressentidos conosco mesmos, porque não melhoramos, porque é tão lento o nosso processo. Mas precisamos crer no sobrenatural. Precisamos compreender isso. Romanos capítulo 8, versículo 29, fala a salvação, a graça ter nos alcançado é o início. Depois diz, aquele que vos escolheu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Diga, eu fui salvo para ser uma cópia de Jesus. Essa é a nossa escalada. Essa é a nossa jornada, essa é a nossa caminhada cristã, a cada dia mais parecidos com Jesus, a cada dia mais parecidos com Jesus. Então, isso precisa ter uma compreensão de que o plano de Deus é, vejam o que eu fiz por vocês e o que eu fiz para trazê-los a mim. Jesus morreu naquela cruz, para quê? Para nos trazer para junto de Deus. Jesus nos reconciliou com o Pai. Agora nós temos que dizer, eu sou teu e tu és
meu. Então, tudo que nós fizermos nesse processo de santificação é como um resultado, queridos. É como um resultado, o resultado da graça. Deus tem colocado em nosso coração que Deus quer manifestar muito mais o seu poder sobrenatural no nosso meio. Temos alinhado os faróis, isso eu tenho no meu coração. O pastor chegou para mim e falou, olha, eu estou sentindo isso. Eu falei, é isso também que eu sinto. E vai falar com a equipe, é isso também que eu sinto. E vai falando com alguns do povo, e o povo diz, é isso que eu sinto. Muitos estão sendo chamados a orar mais, a desejar mais Deus. E nós já teremos, em janeiro mais profundo. Teremos algo aqui que ainda será avisado durante a semana, para todos aqueles que estiverem recebendo esse chamado, aqueles que estiverem sendo tocados em seu coração, um janeiro mais profundo, um começo de ano buscando mais intensamente a Deus, se santificando. Como nós nos santificaremos, queridos? Olhando para aquilo que Jesus fez. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais próximos de Deus, olhando as coisas do alto, menos nós queremos olhar essas coisas da terra. Aqui, volta lá para o texto que nós começamos para terminar. Hebreus capítulo 12. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esse esforcem-se é como um resultado da graça ter nos alcançado. Então agora, qual é o nosso esforço? Todo o nosso esforço deve estar concentrado em ficar perto do Senhor. Quem é santo? Ele é santo. Você sabe que quando a gente se relaciona muito com alguma coisa, a gente começa a se parecer com ela. Existem programas de televisão para criança, e aquelas apresentadoras, elas se vestem de uma maneira, elas têm o cabelo de uma maneira e elas falam de uma maneira. Depois das crianças assistirem muito tempo, o que as crianças querem fazer com o cabelo? Igual, elas querem falar igual e elas querem se vestir igual. O Faustão tinha um jeito de falar, não sei há quantos anos, 20 anos, não sei mais ainda nem se existe o programa do Faustão, não estou lembrada agora. Mas era bem engraçado, porque quando a gente assistia, a gente repetia aquilo que o Faustão falava, aqueles mesmos chavões, aquelas mesmas coisas. E assim por diante, aquilo que a gente convive muito, a gente se assemelha. Quando a gente começa a ouvir muita música contrária dos valores da palavra de Deus, umas músicas pegajosas, que são contrárias àquela música, vem, quando de repente você está cantando aquela música. E pasmem, daqui a pouco as pessoas já estão pensando naquilo que as músicas estão falando. Então, aquilo que nós estamos muito próximos, nós acabamos nos assemelhando. Nós somos predestinados para sermos iguais a quem? Jesus. Então, ande muito perto de Deus. Ande muito perto da sua palavra. Então, todo o teu esforço é para ficar perto do Senhor. Esforce-se para viver em paz com todos. Sabe como é possível viver em paz com todos aqui nessa terra? Vamos matar todo mundo. Só sobra a gente, não dá para brigar com ninguém. Não, essa não é uma solução plausível. Então vamos olhar para o céu. Então vamos olhar para o Senhor. E vamos olhar o que Ele fez por nós. A mesma graça que eu não merecia e fui alcançada, as pessoas ao meu redor também foram alcançadas. Elas são iguaizinhas perante Deus. Então ninguém é melhor do que ninguém. Podemos viver em paz com todos. Sem santidade ninguém verá. Deus quer se manifestar, queridos. Você quer ver o Senhor? Você quer ver as manifestações sobrenaturais? Você quer experimentar na sua vida? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Porque nós estaremos até distraídos quando Deus estiver fazendo. Porque estamos lá distraídos com as coisas dessa terra. Agora, terminando aqui com uma coisa bem prática. Como você se santifica? Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Como você quer terminar este ano? Pertinho de Deus? Então você precisa sondar o seu coração e ver se o teu coração está limpo. Ou se tem raízes de amargura.
mágoas, que infeccionam e se tornam amarguras, azeda, infecciona, contamina o corpo. Uma infecção que não é tratada pode matar e contamina os outros. Como você quer terminar o ano? Como você quer um 2017 mais profundo, mais perto de Deus, mais santo, se assemelhando mais a Jesus? Busque o Senhor para deixar o teu coração limpo. Se você não está conseguindo, busque o seu discipulador, converse, abra o seu coração. Se você não tem discipulador, marque uma conversa com alguém que você conhece bem aqui, ou com o pastor, ou com alguns dos obreiros, ou alguns dos líderes de PG. Marque, não vire o ano azedo, amargurado, uma raiz de amargura. Você vai se privar da graça e você vai contaminar outros. Outra coisa, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. O fim do ano está chegando. Aqui é engraçado que fala Esaú. Esaú era o filho primogênito, ele tinha direito a algo tremendo, uma promessa tremenda de Deus. Mas ele voltou de uma caçada tão cansado, dizendo assim: eu mereço comer bem. Eu mereço, eu estou cansado. E então o Jacó tinha um prato de comida recém-feito. E ele disse: me dá da sua comida. E o Jacó se aproveitou e falou: então eu dou a comida, mas você me vende o teu direito de primogenitura? Sabe o que ele respondeu? A Bíblia diz que ele foi profano, imoral ou leviano. O que significa? Ele disse assim: que me adianta o direito de primogenitura se eu morrer de fome? Será que ele ia morrer de fome? Mas ele trocou naquela hora uma bênção de toda a sua geração por causa disso. Tantas coisas acontecem no final do ano, gente. Tantas coisas, a gente diz: estou cansado. Olha que esse ano eu trabalhei. Foi um ano duro. Eu mereço. Santifique-se. Faça tudo na presença do Senhor. Faça tudo pertinho dele. Faça tudo como um resultado da graça. Divirta-se. Mas o teu coração muito ligado ao Senhor. Dizendo: Deus, eu sou teu. Tu és meu. Eu quero o sobrenatural. Amém?